Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Hoje, dia 17 de agosto de 2023, um dia explosivo. As mídias estão pegando fogo. Eu quero até pedir desculpas que eu vou fazer um vídeo aqui meio bruto, né? Bruto não no sentido violência, porque eu não sou de violência, mas bruto no sentido que não foi assim preparado, não foi feito um texto, nada disso. O que sair daqui é basicamente o que eu consegui interpretar nesse dia de fanfarra em Brasília, porque é uma fanfarra, e eu vou explicar para vocês muitas coisas do que vocês já perceberam também, evidentemente. Mas, dia bombástico, né? Esse é o tema da esquerda, dizendo que o dia hoje explodiu, foi bombástico, que é o fim do ex-presidente. Bombástico para quem? Alguém acha que essa CPMI, assim como outras, podem ser levadas a sério nessa política brasileira? Porque o que nós estamos vendo, evidentemente, é um deboche, é um descaso, é uma brincadeira que os parlamentares da esquerda, principalmente, fazem com a população brasileira. Não se leva nada a sério. Tudo está sendo feito sob narrativas criadas com o intuito de prejudicar o ex-presidente da República. E eu quero começar para valer esse vídeo fazendo 4 questionamentos. Primeiro, por que chamaram o tenente-coronel Mauro Cid para participar de uma CPMI de 8 de janeiro? Esse é um ponto. Por que chamaram Silvinei Vasquez para participar da CPMI de 8 de janeiro? Terceiro, por que chamaram Walter Delgatti para a CPMI do 8 de janeiro? Ele tinha alguma coisa a ver com aquelas invasões? E por que ainda não chamaram o G. Dias? Aí nós vamos explicar direitinho isto lá no vídeo do Rumble, cujo link eu vou deixar aqui no primeiro comentário abaixo desse vídeo. Tem muita coisa do G. Dias para ser falado hoje. Muito bem. A esquerda se refestelou com o depoimento do Walter Delgatti Neto, o super hacker, o homem mais honesto do Brasil. Opa, não! O mais honesto do Brasil é outro. Não podemos misturar. Mas esse deve ser o segundo, que virou herói. Virou herói para a esquerda. E ele que ficou conhecido por ilegalmente invadir a mídia, o aplicativo Telegram, e vasculhar telefones de várias autoridades brasileiras. Isso por si só era um crime, né? Mas acabou sendo usado para destruir a Operação Lava Jato. Todo mundo se lembra disso? Segundo a excelentíssima relatora Elisiane Gama, as respostas de Delgatti aos seus questionamentos foram bombásticos e que, teoricamente, coloca o ex-presidente da República, a deputada Carla Zambelli e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, no olho do furacão, né? Na tentativa de fraudarem o último pleito eleitoral. As acusações de Delgatti foram gravíssimas, em minha opinião, objetivas demais, né? Como se tudo estivesse previamente combinado, programado, né? Até ensaiado, quem sabe, a ponto de levantar dúvidas sobre a veracidade do que ele mesmo disse. Tão certinho, tão redondinho, respostas tão assim prontas, que chama até atenção, até dá para duvidar. Vamos lembrar que o Walter Delgatti Neto está preso e, portanto, ele pode estar sendo coagido a fazer declarações inverídicas.
Quem sabe com isso, né, sua pena possa ser aliviada, ou então, quem sabe, ele já tem uma delação premiada prontinha para a Veja, o Globo, o Jornal Nacional estamparem em manchete, demonstrando muito nervosismo, gaguejando demais, mesmo tendo dito que tem problemas, que toma medicamentos, né? Suas respostas caíam como uma luva nas mãos dos parlamentares da esquerda. Disse que o ex-presidente pediu para que ele invadisse os códigos das máquinas lá no TSE, né? Que Carla Zambelli pagou para que ele invadisse o Conselho Nacional de Justiça e outros tribunais. A esquerda entrou em festa. Só faltaram levantá-lo sob os ombros. O que me pareceu muito estranho foi o presidente da mesa, Arthur Maia, fazer uma pergunta a Delgatti Neto ao final das inquisições de Elisiane Gama, o que não é comum. Normalmente o presidente da mesa não faz assim uma pergunta direta. Mas, elogiando muito a inteligência do Delgatti Neto, do hacker, elogiando sua capacidade de até instruir os oficiais técnicos em TI, lá do Ministério da Defesa. Olha só, ele quis saber do Delgatti Neto como funcionam esses códigos e qual a garantia de que essas máquinas não poderiam ser burladas. A resposta, claro, não agradou em nada à esquerda, pois ele disse que somente uma impressão de voto poderia garantir a lisura do pleito. Agora, por que o Arthur Maia fez essa pergunta? Será que foi para aliviar? Será que foi para dar uma conotação de que o depoimento do Delgatti também prejudicou a esquerda? Isso é só um pensamento meu. Porque temos que lembrar que o Valdemar Costa Neto é presidente do PL, que tem 100 parlamentares. Desculpem. O peso dos votos do PL faz muita diferença para Arthur Lira, que indicou Arthur Maia para a presidência da mesa, que levantou a bola para Delgatti dar essa resposta para agradar a direita. É só um pensamento meu, não passa disso. Mas uma outra afirmação do hacker que deixou dúvidas, em minha opinião, foi quando ele disse que o ex-presidente já tinha em mãos um grampo comprometedor feito de fora do Brasil contra o ministro lá que é presidente do TSE. Ora, se o ex-presidente tivesse mesmo um grampo desse, com informações comprometedoras, por que ele não usou? Se era comprometedor, não usou por quê? Por qual motivo? Não, eu vou pedir para o Delgatti assumir a culpa. Para com isso. Principalmente um presidente da República que tem diante de si uma agência brasileira de investigações, a ABIN, que tem a Polícia Federal, que tem todo o sistema de inteligência em suas mãos. Isso não condiz com a verdade. Um outro ponto que me chamou a atenção foi o fato de que Delgatti sempre usou a revista Veja como prova. Saiu na Veja, inclusive, como que se isso fosse um ponto de verdade. Quem é que garante que Veja, Globo, é sinônimo de verdade? Pior é que ninguém contestou isso que eu acho estranho. Mas, em minha opinião, as melhores colocações que foram feitas, pelo menos na primeira parte da sessão, antes do almoço, foi a do senador Sérgio Moro, que ele não agiu ali como senador, ele agiu como juiz, né? Que conhece muito bem tudo que aconteceu na Lava Jato, com a Vaza Jato e etc e tal, né?
e apontou a folha corrida de uma pessoa que no vocabulário popular é chamado de bandido, né? De golpista, estelionatário. Até porque foi condenado por estelionato ao fraudar 44 clientes do Banco Itaú através de seus cartões de crédito. Usou esses cartões de créditos para gastar mais de 600 mil reais em diversos comércios do interior. Né? Horas, isso por si só já diz quem é esse hacker, qual a credibilidade que ele tem para testemunhar alguma coisa. E ele mesmo se revelou, por incrível que pareça, sem nenhum tipo de preocupação, ser 100% apoiador do atual mandante brasileiro. E queria votar nele. E que por ele faria qualquer coisa, ainda disse isso. O engraçado é que pouco mais de um mês depois, ele se encontra com a Zambelli por acaso, né? Mas antes disso, ele afirmou, diretamente apontando o dedo para Sérgio Moro, que quem cometeu o crime foi ele, desrespeitando frontalmente o senador. Ele cometeu o crime porque colocou preso uma pessoa inocente. Vamos lembrar que o presidente da mesa naquele momento já era o Cid Gomes, que passou a tarde toda como presidente da mesa. O Arthur Maia desapareceu. Cid Gomes, o rei da escavadeira. Pois é. Agora, vamos falar aí de algumas contradições do hacker Delgatti Neto, o maior hacker de todos os tempos. Parece, né? Na Polícia Federal, ele disse, semana passada, que se encontrou pessoalmente com o presidente, com o ex-presidente, lá no Palácio da Alvorada. E não se encontrou mais. Hoje ele disse que falou com o ex-presidente através de um telefone dado pela Carla Zambelli, dentro de um veículo. Qual é a verdade? Ele disse que a Zambelli pegou um telefone novinho da bolsa, tirou o lacre, colocou um chip novo, ligou para o ex-presidente e deu para ele. O ex-presidente deve ter atendido e falado: "E aí, Delgatti, tudo bem? Será que foi isso?" Isso não faz sentido. Porque algum de vocês, por acaso, costumam atender um telefone quando vocês percebem que o número é desconhecido? Acho que 99% das pessoas não atendem. Imaginem os senhores, um presidente da República atender um telefone de um número desconhecido. Sim, porque se o telefone era novo e o chip era novo, obviamente não constava no telefone do ex-presidente o nome de quem estava ligando. Claro que essa conversa não bate. O Delgatti disse também na Polícia Federal que não saberia dizer se era possível ou não adulterar os códigos das máquinas lá no TSE. E vocês percebem que eu tenho que tomar cuidado com as palavras que eu uso aqui, né? Por quê? Porque elas estavam lá no Tribunal Eleitoral, não tinha como ele ir até lá verificar. Só que hoje na CPMI, ele afirmou com todas as letras que qualquer pessoa da equipe de TI, por exemplo, do Tribunal Eleitoral, se mal intencionado fosse, poderia adicionar algumas linhas maliciosas nos códigos. Horas. Então, primeiro ele disse que não saberia dizer se era possível ou não. Agora ele afirma que sim, que é possível. Outra coisa muito estranha, ele disse que se encontrou casualmente, como eu falei, com a deputada Carla Zambelli em um hotel no interior de São Paulo. Ele havia dito que foi até esse hotel para se encontrar um amigo. Coincidência, né? Ele que um mês e pouco antes declarou voto ao atual mandante brasileiro e disse que faria qualquer coisa por ele, pediu para tirar uma selfie
com uma deputada da direita? Isso não bate. Não tem sentido. E aí, a Zambelli então aproveitou e pediu o número do telefone dele e deu o telefone dela pessoal para ele. Já criou ali uma intimidade em questões de segundos. E daí por diante, começou então as tratativas para que Delgatti começasse a trabalhar para ver a viabilidade, digamos assim, em burlar os códigos ou invadir o CNJ, né? E outros tribunais. Muita coincidência esse encontro. Ou foi caso pensado, já que ele faria qualquer coisa pelo atual mandante? Pois é, disse que esteve no hotel para encontrar um amigo. Muito bem, coincidência demais. Ele mesmo disse que não é possível burlar esses códigos das máquinas, né? Depois que ela está lacrada, por exemplo. Né? Mas aceitou a proposta para tentar burlá-las. Ora, se ele sabe que não dá para burlar depois que está lacrada, aceitou a proposta para quê? Ah, não, foi só para mexer no Facebook, no WhatsApp da Zambelli. Pera aí, será que uma pessoa precisa contratar um hacker para mexer num WhatsApp, num Twitter, num Facebook? Isso qualquer um de nós fazemos. E o que eu estou falando não é nenhuma alucinação, porque meus 12 últimos anos de trabalho foi na área de TI. É a área em que eu atuei, não como hacker. Mas conheço o suficiente para saber como funciona. Então, essa conversa toda não bate. Ela cai como uma luva para a esquerda, porque está dizendo tudo o que eles querem ouvir. Mas não bate com uma verdade. Então, lá, quando o Tribunal Eleitoral chamou a imprensa, os partidos, para mostrar a eficiência das máquinas que seriam usadas no pleito de outubro, inclusive os TIs do Exército estavam presentes, eles não abriram os códigos para todos verem. Eles só mostravam que tudo ali estava funcionando bonitinho. Olha, se aperta aqui, sai ali. Se aperta isso aqui, sai o nome dele ali. Só que o que ninguém sabe é que as linhas que compõem os códigos das máquinas são escritas de várias formas. Você pode determinar que aquela máquina possa alterar o voto de um candidato para o outro depois de 10 votos na máquina, por exemplo, que o código malicioso comece a funcionar no horário tal e termine no horário tal, do dia tal. Isso tudo é determinado na escrita do código. Então, se estava marcado assim, que os códigos maliciosos fossem começar a funcionar ao meio-dia e parar às 4 da tarde, e se a demonstração das máquinas ocorreram pela manhã, é óbvio que ninguém percebeu nada, não viu nada de errado. E isso tudo que eu estou falando é somente suposição, porque pode ser assim que acontece. Tudo se chama programação. O que é a programação? Aquilo que você programa para acontecer. Eu vou encontrar com você amanhã às 13 horas. Se eu for às 11, você não vai estar lá. Então, mais ou menos assim. Ele disse também que se encontrou com 3 deputados, mas não sabia o nome deles. Só que sabia que eram do PL. Olha que coisa. Ele não sabe o nome dos caras, mas sabe que são do PL. Pior de tudo é que ele chegou na CPMI com o direito de ficar em silêncio. Só que respondeu todos os questionamentos da Elisiane Gama
com muita prontidão, respondeu aos questionamentos de todos os parlamentares da esquerda. Na segunda parte da sessão, eram os parlamentares da direita e ele se calou. Vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio, vou ficar em silêncio. O que é isto? É jogo de carta marcada. Esse ficar em silêncio na segunda parte da sessão descredencia a primeira parte da sessão, onde ele respondeu tudo. Descredencia, por quê? Ele já deixou determinado que ele estava ali para atender a esquerda. Até porque ele já havia declarado voto ao atual mandante, conforme o vídeo que foi colocado. Por fim, o próprio Flávio Bolsonaro colocou um vídeo do Glenn Greenwald, que se beneficiou lá com a Operação Vaza Jato, colocando o assunto no site de Intercept. Só que, passado o tempo, o Glenn Greenwald descobriu quem é realmente o Walter Delgatti Neto e afirmou que Delgatti não merece confiança. Palavras do Greenwald. E agora o mais engraçado de tudo, né? Esse espetacular hacker, esse acima da média, estava fazendo hackeamento usando a plataforma Windows. Vejam só, e eu vou explicar para quem não tem noção, para quem não sabe como funciona um hacker, por exemplo. Toda pessoa que trabalha com esse tipo de serviço, e quero lembrar aqui que o termo correto de hacker significa dizer um especialista do assunto. Quem usa essa especialidade para o mal, como o caso do Delgatti Neto, na verdade se chama cracker, mas ficou a fama de hacker somente em fim de conversa. Quem faz uso desse serviço de hacker não usa a plataforma Windows, Macintosh, nada disso. Ele vai na Deep Web, que é a parte obscura da internet que ninguém vê. Só quem realmente é expert no assunto. E geralmente essas plataformas que são usadas na Deep Web, pode ser a Tor, por exemplo, o browser Tor, que é um dos exemplos. Só para constar, ninguém usa Windows, que o próprio Google descobre o que está escrito ali dentro. Então, tudo muito propício para a esquerda, tudo muito a favor do que a esquerda queria, e na verdade, nada de concreto. Porque quem responde tudo a primeiro momento e quem esconde tudo no segundo momento, obviamente está mentindo. Obviamente está jogando para um lado. Assim como ontem lá na CPI do MST, onde os parlamentares estavam com boné do MST. Ora, eles não estavam ali como parlamentares para descobrir verdades. Eles estavam ali como uma torcida. Então está tudo errado. Por isso a política brasileira está um caos. A justiça do Brasil desapareceu, não existe mais, infelizmente. E claro que mesmo havendo diversos agentes públicos honestos e decentes no meio, claro que no meio de milhares eles nem existem. Por isso toda a categoria leva fama, infelizmente. E hoje foi uma demonstração da anarquia política e do circo que foi montado, né, com a única vontade de destruir a imagem do ex-presidente. Muito embora quem pediu a CPMI foram os opositores, mas quem ficou com a maioria foi a ala governista. Claro que foi assim na base, né, do acordo, da conversa, né, entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, meus amigos, até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, que são 16 horas e 30 minutos, é o que eu assisti, é o que eu vi. Se aconteceu algo a mais, me desculpem, mas por enquanto é o que eu percebi. E vocês vão lá no Rumble para ver o que aconteceu com G Dias, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, convidem os amigos para se inscrever, deixem os likes,
Vamos torcer para o Terra Brasilis News crescer novamente por aqui. Conto com vocês, desejo a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.